ela, até porque o assunto também envolve Donald Trump. Eu quero colocar a matéria também aqui no telão para quem está nos assistindo entender do que eu estou falando, porque Maduro pede paz a Trump após ameaças. Chega de guerras injustas. Maduro também chegou num ponto que ele precisa falar, né? Porque agora os Estados Unidos já ameaçaram enviar mais tropas para praticamente invadir aqui para uma guerra na América do Sul. Donald Trump simplesmente não falou do Brasil, mas falou de praticamente todos os países aqui da América do Sul. Essa declaração do líder venezuelano aconteceu na quinta-feira durante a Marcha Jovem, a marcha chamada Juventude Comunal em Caracas. Deixa eu deixar a foto dele aqui um pouquinho para vocês. Tá aí, ó, ele que é muito alto, eu já vi o Maduro aqui no Palácio do Planalto 2 vezes. Ele é extremamente alto, se destacaria muito fácil aí nessa multidão. Não é uma questão de ponto de vista da foto, ele de fato um homem extremamente alto. É uma curiosidade para vocês. Em mais uma tentativa de amenizar as tensões com os Estados Unidos, Nicolás Maduro pediu paz entre as nações e mandou recado para os norte-americanos: chega de guerras injustas. A declaração do líder venezuelano aconteceu quinta-feira em Caracas durante essa marcha da Juventude Comunal. É uma organização social e política idealizada por Hugo Chávez, antecessor de Maduro. Ele disse o seguinte: chega de guerras intermináveis, chega de guerras injustas, chega de Líbia, chega de Afeganistão. Questionado pela CNN se tinha mensagem a Donald Trump, Maduro pediu trégua. Minha mensagem é: sim, paz, estamos ocupados com o povo, governando com paz, afirmou o líder venezuelano. O recado ocorre após as tensões escalarem de forma significativa entre as duas nações. O governo norte-americano intensifica as ofensivas com navios de guerra, submarinos e caças F-35, montando um cerco no Caribe, ao bombardear embarcações na rota marítima sob o pretexto de combater o narcotráfico. Até o momento, há pelo menos 80 mortos, o que Trump designa como narcoterroristas. O movimento socialista a favor de Maduro contou com a presença de mais de 5.000 comitês da juventude, organizações governamentais que atuam no desenvolvimento de projetos comunitários. Tá aí, ele dizendo que ficou impressionado com a grandeza da marcha. E aqui embaixo, ó, a operação militar na América Latina. É o que eu estava dizendo para vocês. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sob ordem de Trump, anunciou o lançamento para combater narcoterroristas. A operação foi batizada. Então, vamos lá de novo. O secretário de Guerra, sob ordem de Trump, anunciou o lançamento de uma operação para combater os narcoterroristas. É o argumento dele. A operação foi batizada de Lança do Sul e será liderada pelo Comando Sul dos Estados Unidos, o Southcom, responsável por operações na América Central, na América do Sul e no Caribe. O argumento de impedir o tráfico, desde o início das ofensivas, quando Maduro foi classificado como chefe do cartel de Los Soles, segundo Hegseth, é essa questão do narcotráfico. Então, tá aí, mais uma escalada enorme dos Estados Unidos, do secretário de Guerra e de Donald Trump aqui no sul da América. Não é à toa que Nicolás Maduro decidiu se manifestar. Não é à toa, não foi do nada. Demorou até para ele se manifestar, não foi, Felipe? Não, exatamente. O Maduro está sendo cercado, né, pelos Estados Unidos e pelo governo Trump. E tem sentido isso, né? Você vê, por exemplo, quando você pega o regime da Venezuela, você vê que é um regime que antigamente ele era firmado em três grandes pilares, né? O primeiro pilar era exatamente o petróleo, né? A exploração do petróleo. Só que esse pilar, ele ruiu. Por que que ruiu? Porque a PDVSA, que é a estatal venezuelana, não consegue mais, porque está sucateada, em tirar mais petróleo do solo, né? O segundo pilar era exatamente o apoio popular, né? O apoio popular na Venezuela ruiu também. A gente viu na eleição fraudada do ano passado que o Maduro fez e se manteve no poder. E o terceiro pilar é o apoio das forças militares venezuelanas, né? A gente sabe que o Chávez e o Maduro, né, aumentou em muito, né,
o salário das forças militares, né? Os militares estão em posições chaves, né? Como ministro, como presidente de estatais na Venezuela. Isso faz com que ainda a alta hierarquia das forças militares ainda apoie o governo Maduro. Só que a baixa patente do militarismo da Venezuela, que vai para sua casa todo dia, vê a família passando fome, vê o povo sofrendo, começa a se desgarrar da alta cúpula do militarismo, né? Então, se esses três pilares, né, a tendência, com toda forma, é o regime do Maduro e da Venezuela ruir, né? E vai ruir. E quando o Trump entra na presidência dos Estados Unidos, né, ele faz aquilo que ele chama de combate ao narcotráfico, né? Porque um dos problemas que ele apontou nas eleições era exatamente o fato do fentanilo nos Estados Unidos, do problema com as drogas, ter prejudicado e muito a população dos Estados Unidos. E quando ele faz esse ataque ao narcotráfico, por que ele faz isso? Porque quando ele combate o narcotráfico, ele não precisa do apoio do Congresso Nacional dos Estados Unidos para entrar em guerra ou entrar em operação com outros países, né? Então, quando o Trump resolve, de certa forma, cercar, né, o Maduro, cercar ali o Mar do Caribe por conta da questão das drogas, o que está por trás é uma questão geopolítica para, de fato, sufocar o regime Maduro e colocar o regime Maduro no chão, né? Então, quando o Maduro ele fala essas palavras, sim, guerra, Venezuela quer paz, na minha opinião, é o Maduro pedindo, né, clemência para o Trump e para os Estados Unidos. Agora, a pergunta que se faz, Leila, será que vai ter realmente uma intervenção em terra militar nos Estados Unidos, né, para tirar o Maduro? Isso eu não acredito. Eu acho que tem outras medidas que o governo dos Estados Unidos e o Trump poderá fazer para acelerar, né, a ruína do governo Maduro. São outros caminhos, não é esse o caminho da guerra no século XXI. E tem post do secretário de guerra, era outro nome o cargo dele. Você se lembra? Secretário de Segurança, hoje é secretário... Não, hoje é secretário da guerra, mas o cargo mudou de nome. Antes era se eu não me engano, era secretário de Segurança, hoje é secretário da guerra. Vamos lá para o post do Pete Hegseth. O presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje anuncio a Operação Lança do Sul, liderada pela Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul e o Southcom. Essa missão defende nossa pátria, remove os narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Tá aí, é um discurso bem norte-americano, né? Bem norte-americano mesmo, bem defenda a América. Dos Estados Unidos é o protetor do mundo, né? Vamos proteger a nossa pátria, evitando que as drogas cheguem aos nossos concidadãos, mas ao mesmo tempo vamos proteger o mundo, porque essas drogas também não vão chegar em outras partes do mundo. Você vê que realmente é um discurso bem arrogante, de certa forma, né? Mas o que está por trás é exatamente isso. A partir do momento que você fala que está tendo operações contra o narcotráfico, você faz com que o governo Trump não precisa da autorização do Congresso Nacional para fazer operação militar no Mar do Caribe e até, eventualmente, em território da Venezuela, né? Mas tem um ponto que eu acho interessante, Nila, nisso tudo. Eu estava até pensando, refletindo, né, que existem algumas formas que o governo Trump poderia fazer para acabar com o governo Maduro, né? Uma delas, que acredito que vai acontecer, agora vou dar uma de imaginar, né? É uma negociação é uma negociação, é uma negociação com o próprio Maduro, né, para se exilar, por exemplo, na Rússia, né? Vai para a Rússia, fica com o Putin, né, sai da Venezuela, e aí eu deixo você sair com o teu aviãozinho para a Rússia, não faço nenhum tipo de operação contra você. Eu acho que é a solução negociada. Eu não tinha pensado no país, na Rússia, eu tinha pensado na questão do exílio, mas eu não cheguei a pensar em qual país, você foi além. Você viu? Você viu? Quem sabe, né? Quem sabe? Você foi É um dos poucos países mas é um dos poucos países que ele seria protegido, né, de certa forma. A Rússia tem ligação com a Venezuela, assim como Cuba também tem ligação com a Venezuela, mas ir para Cuba, no modo de ver, ele não vai ter nenhum tipo de proteção. Agora, ir para a Rússia, né, assim como outros ditadores, né,
do Oriente Médio fugiram para a Rússia e estão lá até hoje exilados. Então, eu creio que ir para a Rússia é um dos países, né, um dos caminhos que os Estados Unidos possa fazer para ter uma saída, né, negociada do governo Maduro. Bom, saindo de internacional, é porque aqui a gente vai